paz para a igreja. Amém. Você está feliz? Você está cansado? Irmãos, abra sua Bíblia na carta de Tiago. Vou deixar vocês assentados, não precisa se levantar. Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Até o versículo de número 8. Você que está em casa, boa noite. Que Deus abençoe você e a sua família. Manda esse link para alguém, para que mais alguém possa ouvir essa palavra. Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. Vou ler do 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando passares por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que possa falar conosco através da sua palavra. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa. Obrigado, Deus, pelo dia que vivemos. Obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos. Aqueles que trabalharam, estudaram, foram atrás de um emprego. Eu quero te louvar por isso, pela nossa saúde, pela nossa visão, por ouvirmos, falarmos. Queremos engrandecer o teu santo nome pelos irmãos que estão em casa, com a oportunidade de assistir ao culto e também prestar o seu culto ao Senhor. Obrigado, meu Pai, pela adoração, pelas ofertas e pela oportunidade, Deus, de ouvirmos a sua voz. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa falar conosco de uma forma muito especial. A minha oração, ó Deus, é que o teu Espírito Santo possa invadir a nossa mente, o nosso coração, e em nome de Jesus transmitir vida através da sua palavra. Sabemos, ó Deus, que a sua palavra tem poder para iluminar o mais profundo da escuridão do nosso coração, e eu oro por isso nessa noite, que a tua palavra nos direcione, que a tua palavra nos alimente, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui edificados pelo Senhor. Eu entrego, Deus, especialmente a minha vida diante do Senhor. Que a graça do Senhor repouse sobre mim, e que em nome de Jesus, Pai, através da sua graça, eu possa transmitir a voz do Senhor pela pregação da sua palavra, e que em nome de Jesus a sua igreja saia daqui edificada pelo Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, a carta de Tiago, de uns dias para cá, ela tem me chamado muito a atenção,
principalmente através dos estudos da célula. Você que frequenta uma célula, você recebeu porções da carta de Tiago. E é muito importante eu e você sabermos o endereço dessa carta. Tiago, aqui o meio-irmão de Jesus, escrevendo às 12 tribos dispersas e desejando a eles saúde. Essas 12 tribos dispersas, também conhecida aí como povo da dispersão, como povo da diáspora, foram judeus que se converteram, e até mesmo não judeus, que se converteram provavelmente no Pentecostes. Esses, voltando para as suas cidades, estavam espalhados, mais provavelmente ao Império Romano, nos domínios de Roma. E lendo essa carta, nós vemos algo muito especial. Tiago, esse que vai escrever essa carta como uma carta pastoral, ele vai tratar pelo menos 7 vezes dizendo assim: meus irmãos, quero que saibam disso, quero que saibam daquilo. Então ele não está escrevendo de qualquer maneira, ele está escrevendo se colocando como parte desta igreja que ele está aconselhando nesse momento. E como toda igreja, essa igreja também espalhada, esses irmãos, eles têm problemas, eles têm dificuldades, eles têm lutas. O meu pedido é que você leia essa carta na sua casa. Rapidamente você vai ler e rapidamente também você vai ver problemas enfrentados pela igreja do Senhor. Irmãos, eu abro aqui um parêntese para que você entenda. Não é porque fomos alcançados pelo Senhor que não vamos enfrentar problemas. Não é porque servimos a Deus de todo o nosso coração que não vamos passar por situações difíceis. Eu e você estamos sujeitos a situações difíceis. Esse povo alcançado pelo Senhor, mas passando por situações adversas. E nessa igreja tinha perseguição. Os irmãos aqui estão passando por provações. Eles são alcançados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo, voltam para as suas cidades, ouvem a palavra, mas ainda assim estão passando por provações, estão passando por tentações. Talvez você entrou por essas portas pensando que só você é tentado. Esse é um pensamento mentiroso. Todos nós somos tentados. Seja pastor, seja missionário, evangelista, membro, obreiro, diácono, cristão, todos nós somos tentados. Essa igreja, Tiago vai tratar de certas humilhações. Essa igreja vai ter inveja, desentendimentos entre os pobres e os ricos. Os pobres queriam que os ricos fizessem algo, os ricos queriam que os pobres fizessem algo, e tinha desentendimento. De uma coisa também que Tiago bate gradativamente sobre um membro do corpo, que apesar de muito pequeno, ele é comparado, ao leme de um navio, capaz de colocar fogo em toda uma floresta. Que problema é esse? A língua. São problemas enfrentados onde existem pessoas. São problemas enfrentados onde tem gente reunida. Porém, Tiago vai tratar também um assunto inteligentíssimo. Qual assunto é esse? Fé e obras. A fé no Senhor Jesus, ela precisa resultar em obras. Não adianta dizer que eu creio no Senhor Jesus e não viver de acordo. Então Tiago vai mostrar para a igreja que crer é fácil.
Até os demônios creem e se submetem. Mas ele vai chamar a igreja na responsabilidade e dizer: se você tem fé, você tem que ter obras. Mostra-me as suas obras, que eu vou acreditar que você tem fé. E isso é uma igreja verdadeira. O meu evangelho e o seu evangelho precisam de ser transformados em atitudes. Caso contrário, pode ser que eu e você não entendemos o evangelho. Pode ser que o evangelho ainda é algo apenas que está nos nossos ouvidos, mas ainda não desceu para o coração. E no versículo de número 2, ele vai começar a combater esses problemas. Entenda, problemas surgem para ser resolvidos. Quando um problema chega diante de você, você tem duas opções, ou talvez três. Ou você cruza os braços e finge que não é com você, ou você piora aquele problema, ou então você resolve o problema. Problemas foram feitos para serem resolvidos. O remédio para a resolução de problemas ainda é o diálogo, ainda é a exortação, ainda é conversar. E Tiago vai chamar a igreja através dessa carta e vai conversar. Ele vai mostrar para a igreja um outro lado. Ele vai mostrar para a igreja que, na verdade, o que estava faltando para eles era maturidade. Ele vai chamar a igreja e dizer: o que está faltando para vocês é sabedoria. E não é essa sabedoria, capacidade de lidar, capacidade de fazer. Não, a sabedoria que vem do alto. Ele não vai falar que a sabedoria que está faltando é a sabedoria mundana. Ele vai falar que a sabedoria que falta na igreja e que a igreja deveria buscar era a sabedoria que vem do alto. E ele vai começar esse ensinamento introduzindo algo importantíssimo. O que, pastor? Tende por grande alegria estardes, bater de frente, cairdes. Esse cairdes não é cair em tentação, é estar frente a frente com várias tentações. Por quê? Porque a prova da vossa fé, ela produz perseverança. A prova da vossa fé é o caminho para uma fé madura. Uma fé madura, ela só surge diante de problemas, diante de dificuldades, diante de situações adversas. É muito bom sermos cristãos, é muito bom falarmos que somos crentes quando está tudo bem, quando todo mundo te aceita na sua casa, quando todo mundo fala a mesma língua que você. É muito bom estar aqui na igreja, irmãos, quando vocês estão totalmente de acordo com a gente. É muito bom, conforme a gente conversou, administrar com 100 mil, é muito bom. Mas nós mostramos a nossa verdadeira fé, e se temos maturidade de fé ou não, se temos sabedoria ou não, nos momentos de adversidade. E Tiago está falando para a igreja que é motivo de muita alegria passar por várias provações ou tentações, sabendo que a prova dessa fé, ela produz perseverança. E se somos provados, temos a oportunidade de mostrar que fé que nós temos. Quando somos provados, que os irmãos, as pessoas que se convivem conosco, conseguem descobrir se tememos a Deus ou não. Tiago está falando: tenham sabedoria, porque tendo sabedoria, vocês vão saber lidar com os seus problemas ao redor. E é necessário eu e você entendermos que essa carta está sendo endereçada para uma
igreja. Então, está se tratando de pessoas alcançadas por Deus, está se tratando de pessoas salvas por Deus. O pastor Mateus no sábado falou sobre o ministério da reconciliação, e Deus falou fortemente ao meu coração. Então eu e você precisamos entender qual é o nosso ponto de partida. O ponto de partida para alguém que tem uma sabedoria que vem do alto tem que ser alguém alcançado por Deus, alguém que entende a obra redentora de Cristo. E daí em diante a gente passa para quê? Para um processo de santificação. Eu gosto muito de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é capaz de aperfeiçoá-la até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos. Eu e você precisamos entender que alguém salvo, alcançado pela boa nova do Evangelho, esse mesmo alguém passa por um processo de santificação. O Espírito Santo passa a morar dentro dele, começa a alinhar cada situação da nossa vida. O meu recado para você com essa palavra é: ouça a voz do Espírito Santo e entenda as coisas que ele tem tentado alinhar na sua vida, mas também ouça a voz do Espírito Santo e tenha paciência com quem está ao seu lado. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até a consumação dos séculos. Irmãos, então eu falei de salvação, nós falamos de santificação, e aí que entra algo importante, o que? O serviço. Por quê? É muita moda trabalhar, é muita moda envolver nos ministérios, participar das coisas da igreja é maravilhoso. Você nos ajudar em cada área dessa igreja é bom, porque não se faz uma igreja sozinho, mas precisa ficar claro no seu coração que só o serviço não é o bastante, só trabalhar na obra do Senhor não é o bastante. Eu preciso de ter sido alcançado, de estar sendo santificado, para que eu preste um serviço ao Senhor. Primeiro ele faz em mim, e ao fazer em mim, ele passa a fazer através de mim. E Tiago está ensinando sobre sabedoria. Tiago está ensinando que nós precisamos de saber lidar com os problemas. Tiago está ensinando que nós vamos ter provações, nós vamos desentender uns com os outros. Que é isso, pastor? Sim, nós vamos nos desentender com uns com os outros, mas depois de desentendermos, precisamos de entender um ao outro. Eu vou fazer raiva em você, você vai fazer raiva em mim. Afinal de contas, somos uma igreja. Somos mais que uma igreja, somos uma família. Se somos irmãos, somos uma família. Filhos do mesmo Pai, professamos a mesma fé. Temos o nosso irmão mais velho, o primogênito dentre muitos, que é quem? Jesus. Então Tiago vai ensinar que para conviver em família é preciso maturidade, é preciso sabedoria. E no versículo 5 ele vai apresentar essa sabedoria. E o que me chama a atenção é que ele não vai de qualquer jeito, ele vai com sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, ou se algum de vós precisa de sabedoria, irmãos, todos nós precisamos de sabedoria. E eu consigo ver Tiago mansamente falando: se algum de vós tem falta de sabedoria, se algum de vós precisa dessa sabedoria, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir ao Senhor, que Ele dá. E olhando para isso, eu preciso que você entenda o que é essa
sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento. E sabedoria não é apenas conhecimento. Sabedoria é a capacidade de aplicar todo o conhecimento adquirido. Sabedoria não é apenas conhecimento. Sabedoria é mais que conhecimento. Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido. Nesse contexto, olhando para a Bíblia, não adianta saber a Bíblia, não adianta conhecer a Bíblia, nós precisamos de viver a Bíblia. Isso é sabedoria. Pastor, eu sei mesmo, sei vários versículos decorados. Irmãos, isso é bom? Sim. Só que você precisa aplicar os versículos nas situações que você vai encontrar ao longo da vida. Quando você achar que está tudo perdido, que você está abandonado, não adianta apenas você saber o Salmo 23. Você precisa viver o Salmo 23, entender que Ele é o seu pastor e de nada você tem falta, porque você tem Ele. A sabedoria não é apenas falar, pastor, eu sei vários temas bíblicos, eu sei o Pentateuco, eu sei os livros históricos, eu sei os endereços bíblicos, eu sei explicar a obra redentora da cruz do Calvário, mas a pergunta é, você sabe aplicar isso em sua vida? E essa sabedoria se transforma em atitudes? Porque se você apenas conhece e não consegue viver, na verdade você só tem conhecimento, não tem sabedoria, porque a sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento que você recebeu. Existem muitas pessoas que conseguem palpitar sobre a vida das outras com muita facilidade. É muito fácil dar um conselho, é muito fácil dizer, se eu fosse o treinador do Flamengo eu faria isso, isso e isso, se eu fosse o treinador da seleção brasileira eu faria isso, isso e isso, se eu fosse o dono daquela empresa, eu faria isso, isso e isso, se eu fosse o pastor dessa igreja eu faria isso, isso e isso. Mas a pergunta é, e quando é você? Tem sabedoria suficiente para aplicar o conhecimento que você tem? E Tiago está falando que a sabedoria está ligada à capacidade de aplicar o conhecimento. O versículo 22 do capítulo 1, ele vai dizer, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, precisamos de não apenas ouvir, precisamos de praticar. Porque quando ouvimos e não praticamos, estamos enganando a nós mesmos com falsos discursos. Existem muitas pessoas que sabem, existem muitas pessoas que dizem saber, e se precisar até fala, até tem a resposta, mas estão se enganando, porque apenas conhecem, apenas ouvem, apenas falam, mas se a palavra do Senhor não nos confronta, se a palavra do Senhor não mexe no nosso interior, se a palavra do Senhor não nos chama diariamente para renúncia, se a palavra do Senhor não aponta diariamente os nossos pecados, se as pregações apenas nos alegram e a gente dá uma nota, se foi boa ou se não foi, infelizmente nós estamos apenas ouvindo, sendo que na verdade, um bom ouvinte, ele precisa não apenas ouvir, ele precisa ouvir e praticar. Não adianta apenas você conhecer os problemas da Igreja Batista Reviver.
Você precisa ir de encontro e ser a resposta para os problemas da Igreja Batista Reviver. Não adianta você olhar para a cidade de Miraí e colocar a culpa em um e colocar a culpa no outro. Você precisa se apresentar como a solução de um dos problemas da cidade. Se Deus está te mostrando, seja a resposta. Ah, pastor, é no meu trabalho, é na minha família, é no ambiente em que eu vivo. Seja você a resposta, porque a sabedoria é aplicar o conhecimento que você sabe. E talvez existem áreas que você domina, que Deus te deu graça, que Deus te deu sabedoria, e você está cruzando os braços e não fazendo nada. E uma coisa também importante, estamos em um meio cristão, de leitores da Bíblia, pregadores, estudiosos. Aprenda algo: todo conhecimento a respeito do Senhor, toda teologia, ela precisa te aproximar de Cristo. Se ela te afasta de Cristo, ela não está cumprindo o seu objetivo. Todo conhecimento bíblico que Deus te der, Ele não pode te transformar numa pessoa soberba, numa pessoa chata, numa pessoa que não ama pessoas, numa pessoa que se afasta de pessoas. Todo conhecimento bíblico que Deus te der, tem que ser para cuidar de pessoas, tem que ser para amar o próximo, tem que ser para ser paciência, para ter sabedoria, para ter graça. O conhecimento bíblico vem para que pessoas conheçam a Cristo através das nossas vidas. Então, eu aconselho você a estudar, eu aconselho você a mergulhar, mas conheça ciente de algo, que quanto mais você conhecer, mais próximo você tem que estar de Deus. Não adianta que o pastor Everton tenha uma boa palavra, não adianta apenas que eu pregue uma boa palavra para você e você fala: nossa, que bênção, Deus falou meu coração. Não é o bastante. Eu preciso de estar próximo do Senhor, eu preciso de depender da graça salvadora do Senhor, porque Deus vai salvar você não é pelo a minha performance aqui em cima, não é se eu abrir muitos textos, ou se eu elevar a minha voz, ou diminuir a minha voz. Deus vai salvar você se o Evangelho invadir seu coração e mudar a sua história. Deus vai salvar você, e você precisa ler a palavra na sua casa, porque talvez você não está lendo porque não conhece, e pensando assim: ah, pastor, eu não entendo nada, por isso que eu não leio. Entenda, realmente você nunca vai entender, porque você está parando de ler. Você só vai conhecer à medida que você lê, à medida que você tiver dúvidas, à medida que você perguntar, à medida que você pesquisar, porque nós precisamos de conhecer, mas conhecer e aplicar esse conhecimento, isso é a verdadeira sabedoria. Então, o verdadeiro sábio não apenas sabe, o verdadeiro sábio, ele coloca em prática aquilo que ele aprendeu. Pense nisso, você não precisa apenas saber, você tem que saber e colocar em prática. E olhando para essa sabedoria de Tiago, tem um homem chamado Peter Davis, que ele fala que a sabedoria é um presente do Espírito Santo, que nos capacita a ver a história na perspectiva divina. A sabedoria é um presente do Espírito Santo, que nos capacita a ver a história na perspectiva divina. Sabedoria é olhar a vida aos olhos de Deus. Ou seja, a sabedoria é conhecer a Deus. Quer ver um homem sábio? É um homem que conhece a Deus. Uma mulher sábia, ela conhece ao Senhor. De todos os ensinamentos que um homem pode trazer para alguém, o ensinamento mais importante é ele conhecer ao Senhor. De toda herança que alguém pode deixar na terra, a herança mais importante é conhecer o Senhor.
E essa sabedoria de Tiago me chama muita atenção. Conforme eu já citei aqui, no grego ela é diferente da sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão é apenas conseguir desempenhar, conseguir conquistar, fazer acontecer. A sabedoria de Tiago, ela está apontando, sabe para quê? Para um conhecimento no relacionamento com Deus. Então ele vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, você não pode ficar sem sabedoria. Você precisa de pedir a Deus. Aí eu fico a pensar e quero fazer algumas perguntas. Por que nós precisamos dessa sabedoria para nós vivermos? Por que, no contexto em que esse texto está inserido, precisamos de sabedoria para lidar com as provações e tentações? Por quê que a igreja precisa de sabedoria? Por que que a igreja precisa olhar as coisas na ótica divina? Por que que o nosso conhecimento adquirido tem que ser transformado nessa sabedoria e a gente olhar a vida aos olhos de Deus? Será que você já perguntou, já se perguntou sobre isso? Por que que eu preciso de sabedoria? Irmãos, existem coisas na palavra que, se a gente não tiver um olhar divino, se a gente tiver olhos carnais e humanos, a gente não vai entender. Existem coisas na nossa vida que, se a gente tiver um olhar humano e carnal, a gente vai ficar triste quando era para ficar alegre. A gente vai ficar alegre quando era para ficar triste. Tem situações que nós enfrentamos que humanamente não tem resposta. Nós olhamos para a palavra vendo que os homens de Deus, os grandes homens, talvez citados em Hebreus 11, só passaram tribulações, só passaram necessidades, só passaram situações difíceis, e mesmo assim não largaram Deus por nada. E é exatamente para isso que nós precisamos de sabedoria. E Tiago vai fazer algumas citações no capítulo 1, que eu quero mostrar para você, e entender que nós precisamos de sabedoria para olhar a vida na ótica de Deus. A primeira que eu quero citar, sabendo, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Na NVT, uma tradução, sabendo que quando a sua fé é provada, a sua perseverança cresce. É igual aquele hino, não vou cantar, mas cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu e você normalmente não queremos ser provados, mas tendo sabedoria, vamos entender que ser provado é coisa boa. Quanto mais provado nós formos, mais conseguiremos mostrar a nossa perseverança. É na hora da provação que nós vemos quem serve e quem não serve. A provação, ela te torna mais paciente. A provação te mostra que as coisas não são para agora. A provação te mostra que você precisa depender de Deus. E Tiago está falando que precisamos de sabedoria para conseguir ver isso. Porque talvez você entrou por essas portas pensando assim: estou passando por uma provação. Será que Deus me esqueceu? Estou passando por um momento difícil. Será que Deus me abandonou? Estou passando por uma situação que eu não queria passar. É a chance de você mostrar para o Senhor que você persevera nele, independente da circunstância. Passar por provações é mostrar para Cristo que eu amo Ele, independente da circunstância.
Jó era abençoado pelo Senhor, Jó vivia uma vida boa, só que ele tinha um grande problema, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas depois da provação, Jó passou a conhecer Deus, por andar com Ele, pelos seus olhos verem verdadeiramente quem é o Senhor. Deus se revela no meio das provações. É no meio da provação, né, Mauri, que você vê o cuidado do Senhor. É no meio do momento difícil que você olha e vê, Deus cuida de mim. Eu não mereço, mas Deus cuida de mim. É na provação, quando uma coisa sai totalmente diferente daquilo que a gente queria, é que a gente mostra a fé que a gente tem. É quando a má notícia chega que a gente mostra a nossa perseverança. E se tratando de perseverança, eu e você precisamos entender que não vai ser a morte, não vai ser a vida, não vai ser os principados, as potestades, as coisas do presente ou do futuro que vão nos afastar do amor de Deus. Eu e você precisamos entender que o pecado pode nos seduzir, as provações podem tentar nos enfraquecer, a gente pode chatear com a igreja, a gente pode chatear com o pastor, mas a gente não pode abandonar Jesus por nada. Eu sei que você vai ter muitos problemas e dificuldades que vão falar para você, fique em casa, abandona a fé, abandona a igreja, olha o seu filho, olha a sua família, olha quem você é, mas não abandone Cristo, que a prova da sua fé, ela gera perseverança. Existem pessoas que até vão olhar para você e dizer, se fosse eu, já tinha abandonado Cristo, mas você não está aqui por causa de situações, você não está aqui por causa de problemas, você está aqui por causa que você conhece Ele, e essa sabedoria que Tiago está chamando a igreja para pedir, é conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. As pessoas se afastam, as pessoas enfraquecem, as pessoas esmorecem na fé, eu entendo, só que preste atenção, eu e você precisamos de perseverar, eu e você precisamos de acreditar que Deus está no controle, está tudo dando errado, mas Deus está no controle, as coisas não estão saindo do jeito que eu quero, mas Deus está no controle, até que chegue o grande dia, e você possa dizer, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Nós, pastores, queremos ter uma igreja que enfrenta batalhas, uma igreja que luta, uma igreja que entendeu o que Deus fez e automaticamente é uma igreja que guerreia em favor das vidas, trabalha pelo reino, mas uma igreja que vai até o fim, uma igreja que persevera, uma igreja que luta, tem hora que até se machuca, uma igreja que em alguns momentos até as coisas não saem do jeito que ela quer, mas ela entende assim, eu vou perseverar. Uma igreja como Josué e Caleb, que entendem que tem dificuldades, tem gigantes, tem problemas, mas ela persevera, porque está ali a promessa dela. Uma outra coisa que eu quero te ensinar, está no versículo 12 e no versículo 13. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um é tentado, atraído, engodado pela sua própria concupiscência, ou seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Precisamos de sabedoria, sabe para quê? Para não colocar a culpa em Deus, pelos nossos deslizes, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Porque Tiago está chamando a igreja para ter sabedoria, para que ela entenda que cada um é tentado pela sua própria natureza pecaminosa. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça.
E talvez você está colocando a culpa em Deus pelos seus deslizes. E digo mais, você pode estar colocando a culpa nas pessoas pelo seu deslize. Deus está mostrando e ensinando através desse texto, dizendo: tenha sabedoria e entenda que o maior inimigo que você tem é você mesmo. Tenha sabedoria e entenda que o culpado pelos seus erros não é uma mulher, não é um homem, não é o patrão, não é a patroa, não é o carro, não é a moto. O culpado pelos erros é você. O culpado pelos meus erros se chama Everton. Mas talvez você vai falar: pastor, mas fulano fez isso comigo. Irmãos, o culpado é você. As tentações vêm e nós respondemos às tentações. Só que o texto está dizendo também: bem-aventurado o homem que vence as tentações. Bem-aventurado o homem que persevera. Bem-aventurado é o homem que vence essa tentação, porque tem uma coroa da vida preparada para ele. Igreja do Senhor, há uma coroa da vida preparada para mim e para você. Quando as tentações baterem na sua porta, entenda: espera aí, a tentação aparentemente parece boa, aos meus olhos ela é agradável, mas você precisa estar com os olhos na coroa da vida que Deus tem preparado para quem vem na igreja. Não, Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você só vai vencer as tentações se você amar o Senhor. Se você amar o mundo, você vai ficar para trás, mas se você amar o Senhor, você vai conseguir prevalecer. Uma outra coisa que eu quero te ensinar, que essa sabedoria de Deus nos dá graça para entender, é isso. Nem tudo é o diabo. Irmãos, não adianta a gente endemoniar ou endemonizar todas as coisas. O texto do 12 ao 15 traça o estágio da tentação, mas em nenhum momento está aqui o diabo. Cada um é tentado, atraído, seduzido, engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria natureza. E o pecado, né, ele sendo consumado, ele gera morte. Essa morte não é a física, mas o estado de afastamento do Senhor. E Deus está nos mostrando que nem tudo é Satanás. Pastor, Satanás está furioso. Estou com medo, pastor, de descer as águas e Satanás começar a me atacar. Irmãos, Satanás vai atacar descendo as águas, subindo as águas. Qualquer jeito Satanás vai te atacar. Não, pastor, eu estou com medo de envolver na obra, né? Porque Satanás se levanta. Irmão, Satanás se levanta envolvendo ou não envolvendo, ele vai se levantar. Ah, pastor, eu errei por causa de Satanás. Mentira. Eu errou por causa de você. Pastor, mas Satanás estava furioso. Irmão, Satanás está furioso. Esse negócio de estava furioso, irmãos, não funciona com Satanás. Enquanto você viver, Satanás vai te atacar. Enquanto você viver, Satanás vai armar armadilhas para você. Enquanto você viver, ele vai se levantar contra a sua vida. Mas você precisa entender que nem tudo é Satanás. Uma outra coisa que Tiago vai ensinar, e nós precisamos de sabedoria para entender. Versículo 19: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago está ensinando que é necessário sabedoria para se relacionar. Irmãos, tem coisa, você brigar, isso é importante, não vai resolver, você bater, fazer, xingar, perder a bênção, não vai resolver.
Existem coisas que precisam, sabe de quê? De sabedoria, porque a ira do homem não faz Deus se mover. Existem coisas que, se depender da gente, a gente explode, quebra tudo, faz e acontece, mas o Tiago está falando, tenha sabedoria. A sua ira não vai colocar as coisas no lugar e fazer Deus agir. A justiça de Deus, ela opera segundo Deus quer. Não, pastor, mas Deus vai vingar. Irmãos, se Deus quiser vingar, isso aqui eu preciso ensinar. Talvez você está achando assim, mas Deus vai fazer o fulano pagar. Vai. Fulano fez isso com a minha vida. Ele pode preparar. A justiça de Deus tarda, mas ela não falha não. Deus vai matar o fulano. Irmãos, isso é macumba. O pensamento de um cristão é: Deus, perdoa ele. Não que ele se levantou contra a minha vida e vai perder até as pernas. Irmãos, isso não funciona. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Se Deus quiser tirar a perna de alguém, Ele vai tirar. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Só que preste atenção, não vai ser por causa de você. Porque se fosse para tirar a perna, Ele ia tirar de todo mundo, do seio da pessoa que te ofendeu também. Entenda, se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas às vezes a gente vai falar, não, mas que Deus, Ele vai vingar. Irmão, se Deus quiser vingar, é por causa do pecado que habita em nós. Nós somos tudo pecador. Ah, mas Ele me fez raiva. Mas a gente faz raiva também. Fizeram com você, mas olha o tanto de coisa que a gente faz com o Senhor. Precisamos entender que essa vingança no nosso coração não pode ser uma realidade. Isso é falta de sabedoria. Isso é falta de conhecimento a respeito de Deus. Por quê? Porque se Deus quiser vingar, irmãos, Ele vai vingar. E sabe o que Ele vai fazer? Vai colocar você a ajudar ainda. Você vai passar na hora para ajudar. Estender a mão, falar assim, meu Deus, eu nem converso com o cara está ali, está precisando de ajuda. Aí você vai mostrar se você tem a sabedoria ou se você não tem. Você vai lembrar do samaritano ou se você não vai lembrar. Eu e você precisamos de ter esse evangelho, porque se na hora que uma pessoa que talvez não goste de você, não goste de mim, tiver caída, e eu falar assim, yes, eu já pequei, eu já não entendi, eu já estou só com conhecimento no meu intelecto, sendo que na verdade, no meu coração ele está longe. A sabedoria que vem do alto, ela é boa, ela é pacífica, ela é pura, ela é misericordiosa. Essa é a sabedoria que vem do alto. A outra coisa que eu quero te mostrar, e sede cumpridores da palavra, versículo 22, e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A sabedoria verdadeira é quando eu consigo saber, irmãos, mas eu consigo praticar também. Isso aqui mexe comigo, porque diariamente o Senhor está nos confrontando. Talvez se você me pegar, ou pegar o pastor Marcel numa atitude que você tem diariamente, você vai rejeitar o nosso pastoreio. Talvez se nós falarmos uma palavra do seu vocabulário que você usa diariamente, você vai falar que a gente não é digno de te pastorear. Se você vê alguma atitude em nós que você faz, você vai falar assim, não serve para mim. Só que a mesma espada, irmãos, que corta aqui, ela corta aí também. O mesmo arrependimento que tem que ter aqui, tem que ter aí também. O mesmo testemunho que tem que ter aqui, tem que ter aí também. Talvez você vai falar, pastor, mas você está isentando a sua responsabilidade. Não. Antes de ser pastor, eu sou cristão. Antes de você ser membro da Igreja Batista Reviver, você é cristão. E cristãos estamos todos nivelados no vocabulário, no arrependimento, na prática de vida. Precisamos de ter sabedoria com relação a isso. Mas você é pastor, você tem que dar testemunho? Sim, e você é cristão. E eu tenho que dar testemunho não é por ser pastor. Eu tenho que dar testemunho por ser um cristão. Porque antes de Deus me fazer pastor, Ele me chamou para ser cristão.
E vou ser cristão enquanto eu viver, e você também. Irmãos, e uma outra coisa, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Versículo 24, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Preste atenção nisso. Sabedoria para não fazer de bobo quando ouvir a voz de Deus. Essa ilustração é a seguinte: você está diante do espelho, custei para entender. Você está diante do espelho, você olha, e quando você sai, você já esqueceu do que você olha. Ou seja, diante do espelho a gente reconhece quem nós realmente somos. Diante do espelho nós vemos os nossos erros, as nossas dificuldades, e o nosso maior inimigo está diante do espelho. E quando a gente sai, a gente já esquece e já vai seguindo a vida. Esse é um homem que só ouve e não pratica. Quando Deus te mostrar, irmãos, uma atitude errada, tenta mudar. Tenta não fingir que não é com você. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, tenta entender que não, na verdade Deus está falando. É difícil, eu sei, mas quando você vê a imagem entendendo assim, peraí, tem um erro, tem um defeito, tem algo para melhorar, coloque em prática. Sabe o que é isso? Sabedoria. Versículo 26, sabedoria para refrear a nossa língua. Irmãos, cuidado com isso. Isso fere o coração de Deus. Descer a língua nos irmãos, é pecado, é falta de sabedoria. Semear contenda entre os irmãos é falta de sabedoria. Tem algo contra o Vandinho? Fala, Vandinho, estou insatisfeito com você. Tem algo contra o Daniel? Fala, Daniel, eu queria falar mal de você, mas eu não vou falar mal não, deixa eu falar com você, está assim, assim, assim. Tenham graça. Acho que é um tema que a gente não precisa nem ficar falando, mas não faz fofoca, é ruim, desagrada o nome do Senhor, e mais, descredibiliza o seu evangelho. Tem gente, irmãos, que as pessoas nem contam fofoca, não sei se é uma delas. Tem gente que os outros não falam uma notícia, mas tem uns que já sabe que vai inflamar com aquilo. Tem gente que fiquei sabendo de um trem, vou falar com o João Pedro aqui, o João Pedro ainda vai me cortar ainda. Vou falar, que é isso, pastor? Você está vigiando não, é? Ora pela vida do cara e tal. Só que tem gente que vai entrar e vai querer saber mais detalhes. Tem uma coisa que corta fofoqueiro. Pastor, eu tenho uma boa para te contar. Não quer saber não, né? Fica triste comigo não, mas está em paz. Que é isso, pastor? Vamos ficar com raiva? Não. Vão aprender quem você é no Senhor. Eu entendo que orar por alguém é bênção. Você ficou sabendo de algo, tem um defeito de alguém que está difícil de você conviver, vai para o Senhor. Fala, Deus, muda o Giovanni, muda o Denilson, muda o Zezé, muda o Bim, muda o Sou Celeste, Deus. Isso não é pecado não. Muda o pastor Everton, Senhor, eu não estou aguentando ele. Irmãos, ore, peça ao Senhor que Deus faz. E a outra coisa, a sabedoria, né, para mostrar a religião verdadeira, pura, imaculada para com Deus Pai, que é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A sabedoria para colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe. Entender que religião não é só ser crente, não é só vir na igreja. Religião é desaguar no mundo lá fora aquilo que aconteceu aqui dentro. Religião é viver em santidade. E voltando no texto, Deus está falando através de Tiago. Aquele que precisa desse conhecimento a respeito de Deus e conseguir colocar em prática esse conhecimento a respeito de Deus, o que ele tem que fazer? Ele tem que pedir a Deus, e Deus dá. Irmãos, a gente ora para tanta coisa, e esse conhecimento aqui, preste atenção, não é saber pregar, não é saber ministrar, é conhecer Deus verdadeiramente,
é conhecer e aplicar na sua vida todo o conhecimento a respeito de Deus. Só que preste atenção, a todos Ele dá deliberadamente, Ele não vira as costas. A gente ora para tanta baboseira, irmãos. A gente pede a Deus tanta coisa que não tem nada a ver. Tiago está falando para a igreja, para ela sobreviver, para ela crescer, para ela resolver os problemas, ela tem que pedir sabedoria. E entender que Deus é o doador da sabedoria. E dá, como diz o outro, a riveria. Ele dá e não dá pouco. Ele não vira as costas para nós, Ele dá sabedoria. Só que o versículo 6 e 7 vai dizer: peça com fé, peça com firmeza, não duvidando, porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está falando assim: pede com fé, pede sabendo que Deus vai te dar, porque Ele pode, mas não apenas porque Ele pode, porque Ele quer te dar. Se tem uma coisa que Deus quer derramar sobre a Igreja Batista Reviver aqui hoje, é sabedoria. E Tiago está falando: não seja como um homem de ânimo dobre, inconstante, que uma hora quer e uma hora não quer, uma hora ele está e uma hora ele não está. Ele está falando: peça com fé. E a pergunta que Tiago talvez está fazendo para a igreja é: peça, mas decida antes se você quer ou se você não quer. A pergunta para a Igreja Batista Reviver é: quer essa sabedoria? Ela vai te tirar do lugar que você está. Você quer essa sabedoria? Ela vai te levar mais para perto de Deus. A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você é: você quer essa sabedoria? O seu modo de agir vai ser diferente. O seu modo de falar vai ser atingido, as suas roupas vão ser atingidas, o seu jeito de lidar com as coisas vão ser atingidos, o seu jeito de levar o evangelho vai ser atingido. E a pergunta é: você quer essa sabedoria? Se você quer, se coloque de pé no nome de Jesus. Porque eu sei que Deus pode te dar. O doador dessa sabedoria é Ele. E Ele tem prazer em dar essa sabedoria. Para você conhecer Ele, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Para você saber que Ele está cuidando de você independente da circunstância. Para você saber que Ele está cuidando da sua casa, mesmo diante dos problemas. Para você saber que Ele é o seu Redentor e o seu Redentor vive. E a qualquer momento Ele pode se levantar. Para você saber que você não pode abandonar o barco, você não pode largar Jesus por nada. Você pode tentar fugir, você pode tentar correr, mas você não presta nem para fugir e para correr do Senhor, porque Deus está cuidando de você e Ele quer se revelar ao seu coração. Feche seus olhos no nome de Jesus. Deus, nós te exaltamos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Deus, por esse conselho desse homem de Deus chamado Tiago. Existe uma sabedoria, Deus, e ela vem do alto. Não é a sabedoria dos gregos, dos romanos, dos filósofos, dos cientistas, mas é a sabedoria, Deus, que diz respeito a te conhecer. Pai, a sua igreja é impossível de sobreviver sem essa sabedoria. Nós sabemos, meu Pai, que não somos capazes de vencer as provações, de vencer as tentações, de permanecermos fiéis ao Senhor, se não tivermos essa sabedoria. Eu quero, meu Pai, no nome de Jesus, te pedir: derrama essa sabedoria sobre nós, derrama essa sabedoria sobre os meus irmãos, Pai. Nós queremos sabedoria, meu Pai. Nós precisamos dessa sabedoria. E eu oro, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor derrame ela sobre nós.
Que a nossa casa seja repleta de sabedoria, que os maridos, as esposas, os filhos, os pais sejam repletos da sabedoria que vem do alto. E o Senhor nos ensine, Deus, a não apenas sermos ouvintes, mas sermos, Deus, praticantes da sua palavra. Ensina-nos, Deus, a andar contigo e a viver para a glória do teu santo nome. Edifica, ou melhor, continua edificando a Igreja Batista Reviver. Continua cuidando de nós, continua nos protegendo, nos guiando. Toma os meus irmãos nas tuas mãos e em nome de Jesus nos dá sabedoria. É disso que nós precisamos. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Presta bem atenção nesse aviso. Tem cantina, tá bom? Quibe e refrigerante, né, pastor? Quibe e refrigerante, R$3. R$3. E domingo nós temos Santa Ceia do Senhor, 9 da manhã e 19h30, e primícias. Tem gente passando aperto. A lista de cesta básica só vai aumentando e nós precisamos de você. Amém? Estenda suas mãos para cá assim, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Tenha um final de semana abençoado.